Henri Robert Marcel Duchamp nasceu em 28 de julho de 1887 em Blainville-Crevon, na Normandia francesa, e foi um pintor, escultor e escritor cujo trabalho está associado ao cubismo, ao dadaísmo e à arte conceitual. Duchamp é comumente considerado, junto de Pablo Picasso e Henri Matisse, como um dos 3 artistas que ajudaram a revolucionar as artes plásticas nas décadas iniciais do século XX. Marcel Duchamp teve um imenso impacto na arte do século XX e XXI e foi um dos criadores da arte conceitual. Ao invés de apenas agradar aos olhos, Duchamp queria usar a arte para produzir pensamentos sobre o mundo que vivia. Duchamp nasceu numa família de artistas e desde sua juventude se via inserido junto a seus irmãos em discussões sobre a arte nas diferentes sociedades e em contextos variados. As primeiras obras de arte de Duchamp estão alinhadas com os estilos pós-impressionistas. Duchamp estudou na Académie Julian de Paris entre 1904 e 1905 e desde cedo demonstrava humor em suas obras, com trocadilhos sarcásticos, verbais e visuais, características de suas obras por toda a vida. Desde cedo, Duchamp se interessou por representar o movimento e o espaço em suas obras através de imagens repetitivas. Durante este período, o fascínio de Duchamp pela transição, pelo movimento e pelas mudanças se manifestou, e como muitos artistas da sua época, ele ficou intrigado com o conceito de retratar a 4ª dimensão da arte. Seu autorretrato Triste Jovem em um Trem incorpora esta preocupação. Primeiro, há a ideia do movimento do trem e depois o triste jovem que está num corredor e que está se movendo também. Portanto, existem 2 movimentos paralelos. Então, existe a distorção do jovem. Para fazer esta distorção, eu fui construindo linhas paralelas, o que traz a ideia de algo elástico e que pode ser esticado como uma sanfona. As linhas paralelas mudam sutilmente para formarem a ideia do movimento. Aos poucos, Duchamp foi se envolvendo cada vez mais com a arte cinética e, em seu estúdio, ele montou uma roda de bicicleta de cabeça para baixo sobre um banquinho, como um dos seus primeiros experimentos envolvendo arte e movimentos no campo da escultura. Após a Primeira Guerra Mundial, Duchamp sentiu-se desconfortável em Paris e mudou-se para Nova York em 1915, onde foi muito reconhecido nos meios artísticos e se tornou muito famoso com os galeristas. O dadaísmo foi um movimento artístico da vanguarda europeia nascido após o fim da Primeira Guerra. O dadaísmo rejeitava a razão e a lógica dentro do ambiente filosófico-artístico da época e valorizava a intuição, o nonsense e a poesia. O exemplo mais famoso de associação de Duchamp com o Dada foi a inclusão de Fontaine, uma escultura pronta, isto é, um ready-made, de Marcel Duchamp em 1917, na exposição da Sociedade de Artistas Independentes de Nova York. Fontaine era um mictório de porcelana assinado por Duchamp com o nome R. Mutt. No entanto, o comitê do show insistiu que Fontaine não era arte e a rejeitou da exposição. Em seguida, a criatividade de Duchamp foi além e ele aprofundou o desenvolvimento do conceito de ready-made, isto é, objetos comuns que, deslocados do seu uso cotidiano, seriam vistos como arte. A ideia de Duchamp era questionar a própria noção de arte e a adoração que a obra de arte produzia. O rack de garrafas, isto é, um apoio para secar garrafas vazias, assinado por Marcel Duchamp, é considerado o primeiro ready-made puro. Em Avanço do Braço Quebrado, uma pá de neve pendurada na parede foi apresentada como obra de arte.
Em 1919, Duchamp fez uma paródia com a pintura Mona Lisa, adornando uma réplica da pintura original com bigode e cavanhaque, fazendo uma referência com a suposta homossexualidade de Leonardo da Vinci, segundo Sigmund Freud. Marcel Duchamp também escreveu na base da pintura as letras LHOOQ, um jogo fonético que, quando lido em voz alta em francês, soa como "ela achou o cul", que pode ser traduzido como "ela tem o traseiro quente". Com o tempo, Duchamp foi se interessando cada vez mais pelas esculturas e pinturas que possuíam movimentos, assim como pela ilusão de ótica. Essas características estiveram muito presentes na maneira como o artista transformou seus autorretratos ao longo de toda a sua vida. Enquanto vivia em Munique, na Alemanha, durante o verão de 1912, Duchamp recebeu um pedido do crítico Guillaume Apollinaire para um retrato fotográfico do livro Le Peintre Cubiste, que incluiu ensaios sobre Duchamp e seu irmão Raymond Duchamp Villon. O isolamento autoimposto de Duchamp neste momento de sua carreira se reflete em sua expressão distante e na austeridade de seu traje formal. Em seu autorretrato, o retrato múltiplo de Duchamp, produzido em um cartão postal, mostrava não apenas um, porém 5 Duchamps. A imagem de 5 vias feita sentado em frente a um espelho articulado ganhou popularidade no final do século XIX e foi comumente encontrado em estúdios de fotografia e em parques de diversão. Produzido em edições triplas, o retrato poderia ser compartilhado com amigos. Para Duchamp, os cartões postais eram mais do que uma novidade. Ao criar a obra, Duchamp transformou uma imagem mecânica feita por um operador de câmera anônimo em um autorretrato que encarnava sua visão da identidade como fraturada e instável. Este trabalho abriu as portas para vários outros alter egos de Marcel Duchamp, como Rose Sélavy. A foto foi feita em 21 de junho de 1917 no Broadway Photo Studio. No autorretrato Tonsure Retrovisor, Duchamp foi retratado pelo amigo e artista Man Ray e mostra a parte de trás de sua cabeça com uma estrela cadente. As motivações e circunstâncias em torno do corte ainda não são totalmente claras, porém, as imagens possuem múltiplos significados, como a retirada e o isolamento de Duchamp em 1921, quando ele se retirou dos compromissos artísticos, sociais, familiares e românticos. Considera-se que o corte de cabelo também se refira a Rose Sélavy, alter ego feminino de Marcel Duchamp, que surgiu pela primeira vez em 1920. A estrela de 5 pontas, que desde os tempos romanos e gregos teria sido chamada de Rosa de Vênus, está associada à deusa do amor e funciona como símbolo do feminino. Tonsure Retrovisor pode ser considerado um sinal externo das múltiplas personalidades de Marcel Duchamp. Das inúmeras personas criadas por Marcel Duchamp, Rose Sélavy é, de longe, a mais importante. A primeira referência de Duchamp a Rose Sélavy foi em 1920. Rose Sélavy assinava sua obra Fresh Window. O nome e a assinatura de Rose Sélavy sofreram mudanças ao longo do tempo. Esta fotografia foi tirada em Paris e representa um de seus últimos registros. Rose Sélavy usou o chapéu e o casaco de pele de Germaine Eberlin, que viria a ser mais tarde a segunda esposa de Marcel Duchamp. As mãos de Germaine Eberlin também estão na fotografia e tornam a ilusão da feminilidade ainda mais crível. A foto foi retocada e suavizada, dando a Rose Sélavy uma aparência mais feminina e trazendo à mente as imagens das celebridades femininas e modelos que dominavam as páginas da publicação das revistas nova-iorquinas, como Vanity Fair.
Em seu autorretrato de 1923, Duchamp adotou o retrato falado da fotografia de criminosos como estética. Nesta época, Marcel Duchamp produziu um pôster escrito Procurado, apresentando-se como um fugitivo de vários pseudônimos. Em seu autorretrato, Duchamp com creme de barbear para Monte Carlo Bond, o artista aplica sabonete e creme de barbear em seu cabelo e rosto e assume mais um disfarce, o de Mercúrio, com seu cabelo imitando o capacete alado do deus. O artista faz alusão à alquimia e combina símbolos femininos e masculinos. Duchamp colocou este autorretrato em diversos documentos oficiais de identidade. O retrato de perfil foi o formato predileto de Duchamp. Da Grécia Antiga até Roma, imagens de perfil da cabeça dos governantes eram estampadas em moedas e medalhas e forneciam identidade e poder. A imagem de Duchamp nesta fotografia de 1930 traz a ambiguidade entre figura e fundo devido à alta exposição de luz. Em seu autorretrato número 29, com dupla exposição do rosto completo e perfil, aconteceu uma falha fotográfica quanto ao tempo da exposição. No entanto, Marcel Duchamp gostou da justaposição de suas feições sorridentes, fundidas a seu icônico retrato de perfil. As imagens duplas neste autorretrato também se relacionam com as fotos frontais e laterais que Duchamp usou para o pôster de 1923, Wanted $2,000 Reward. Duchamp tentava transformar as dimensões espaciais e temporais, acrescentando novos planos e novas massas volumétricas. Filosoficamente, Duchamp sugeriu que a presença de realidades ocultas surgiam quando se mudava a perspectiva perante a própria realidade comum. Originalmente criado em 1923, Duchamp's Wanted $2,000 Reward foi a última obra de arte que ele completou antes de deixar Nova York em 1923, quando decidiu retornar a Paris. Duchamp baseou o trabalho em um aviso projetado para turistas que ele encontrou em Nova York. Ele colou 2 fotos de si mesmo no pôster e mandou adicionar outros pseudônimos. Duchamp Wanted era um desafio às concepções tradicionais do processo criativo na época e desempenhou um papel significativo na construção de suas várias identidades artísticas. Em 1961, no último dia de sua exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York, Duchamp é fotografado junto à sua obra de arte e fica emoldurado dentro dos raios de sua roda-bicicleta, abraçando sua obra Fontaine e admirando sua última pintura, denominada Timon. Este autorretrato foi conhecido como Na Minha Prisão por Lázaro, o Carcereiro. O fotógrafo Marvin Lazarus exibiu uma série de portrés de Duchamp em sua exposição de 1962, denominada As 1000 Faces de Marcel Duchamp. Seu autorretrato, exposição tripla fumando um cigarro, foi tirada no ano de sua morte. Ele apresenta características presentes em muitas obras do artista, como o reflexo, o retrato de perfil e o charuto. Esta obra reflete as múltiplas camadas do diálogo artístico, bem como suas personas complexas. Duchamp se retrata como uma lenda viva do mundo da arte. Marcel Duchamp morreu repentina e pacificamente na manhã do dia 2 de outubro de 1968 na França, de insuficiência cardíaca, e foi enterrado no cemitério de Rouen. Sua obra de arte, o Mictório Fontaine, foi selecionado em 2004 como a obra de arte mais influente do século XX por 500 renomados artistas e historiadores. Uma réplica do Mictório Fontaine foi leiloada em Nova York por $1.800.000. Porém, foi a garrafa de perfume usado por Rose Salavia em suas performances de 1921
a obra de arte mais valiosa já registrada no leilão, atingindo os 11 milhões de dólares. Os autorretratos de Marcel Duchamp, bem como toda a sua obra, espelham um artista em busca dos conteúdos ocultos por trás dos movimentos e das múltiplas dimensões do tempo, do espaço e da personalidade do ser humano. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!